Noite, a paz do Senhor Jesus. Segunda-feira abençoada, maravilhosa, que o Senhor preparou para nos dar vitória. E Deus é fiel. Bom é o Senhor para conosco. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, fazendo essa live. Mulheres posicionadas, todas as semanas, incansavelmente, a gente está aqui. Eu estou trazendo uma mulher que tem um posicionamento no reino de Deus, para falar, para ensinar, para trazer algo que ative, né, o seu ânimo, a sua força. E glória a Deus, que bom. E antes de começar, né, eu queria dizer para vocês que Deus é fiel. E eu estava aqui meditando, né, na palavra em Filipenses, no capítulo 1, aonde vai dizer, né, que o apóstolo Paulo, ele falou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que coisa tremenda, né? O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem posicionado. Aqui é mulheres posicionadas, mas vamos falar, né, gente, de uma pessoa posicionada. Ele estava, mesmo nas prisões, mesmo passando muitas lutas, ele não deixava de fazer o que ele foi chamado para fazer. Ele se posicionava como um homem de Deus, como alguém que carregava um legado, né? Como alguém que carregava uma mensagem poderosa, transformadora. E por causa disso, quantas pessoas, multidões de pessoas ele alcançou. Que nós possamos ser assim, que nós possamos carregar essa mensagem poderosa e transbordar essa mensagem na vida das pessoas. Amém, amados? Eu tô com uma convidada muito especial, já vou chamar ela aqui. Louvado seja Deus, já mandei o convite aqui. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Que honra ter cada um de vocês aqui. É uma alegria muito grande. Boa noite. Cadê? Não tô te vendo. Glória a Deus. Não estou te vendo, amada. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Que honra. Tá escuro, eu não tô te vendo. Você acende aí pra mim? Acende a luz aí pra mim. Isso. Glória a Deus. Paz do Senhor. Paz, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Uma alegria ter você aqui. A gente, né, se conectou ali através do livro, um livro que a gente vai lançar em coautoria, né? Que é o livro Mensageiras agora, Sem Fronteiras. E hoje eu convidei ela aqui, né, Silvani, para fazer essa live comigo. E ela aceitou de pronto. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda. Que honra ter Obrigada. você aqui. É uma bênção, né, a gente poder transbordar daquilo que Deus tem nos entregado, né? Nos dado. Muito Sim, é bom. verdade. Antes de começar tudo, de você se apresentar, vamos orar, né? Pedir que o Senhor governe tudo aqui. Tudo é para glória e louvor do Senhor. Pai, nós te adoramos na beleza da tua Sim, Jesus. santidade. Obrigada, Graças Jesus, a pela sua Deus. presença, misericórdia, Nossa, compaixão, Pai. Jesus. Deus, abençoa essa live, esteja conosco, fala através das nossas bocas. Toma sua filha, Pai, que vai estar aqui como convidada. Senhor, abençoa a vida dela, a saúde, a família, todas as áreas, Senhor. Guarda, Senhor, ministério, tudo, Pai. Sim, Que o Jesus. Senhor possa sempre estar transbordando, derramando mais graça e misericórdia sobre a vida dela, Pai, cumprindo as suas promessas também, Deus. Abençoa, Senhor, cada um que vai entrar, que vai se conectar conosco. Tudo que vai sair da nossa boca, que seja para louvor do teu nome, Pai. Meu Deus, que o Senhor seja glorificado nessa live, meu Pai, nesse Em momento que nós nome vamos do estar Senhor aqui conectadas, Jesus. Pai. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se apresente, amada. Conta para nós quem é. Vou te apresentar. Vou compartilhar aqui com o pessoal, mas vai se apresentando. Quem é a Silvani? Da onde você é? Conta para nós. Então, eu sou a Silvania, sou de Vila Velha, Espírito Santo. Eu sou empresária, trabalho no ramo de panificação. Sou palestrante, sou escritora, ainda agora para o segundo livro, Mensageiras Sem Fronteiras.
tenho um trabalho voltado para mulheres, né? Lidero mulheres há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos eu trabalho com mulher e comecei o meu ministério dentro de padaria ali, trabalhando com mulher. E foi ali que eu entendi que eu tinha um chamado forte para trabalhar com mulher. E lá atrás, em 2022, quando a internet veio depois da pandemia, né? Com esse boom aí do digital, eu queria fazer um curso muito voltado para um negócio, como você começar do zero, depois que você perdeu tudo, porque eu passei por isso. Eu quebrei em 2015, de dona de padaria, eu fiquei sem dinheiro para comer um pão, cheia de dívida, perdi mais de 3 milhões, e eu passei um deserto o deserto que vale ouro, deserto não é para reprovar ninguém, o deserto é para provar. E eu sou Amém. prova que ele é para provar. O deserto não é para você ficar, o deserto é só uma passagem, né? Glória a Depende de Deus. que forma você quer olhar para ele. E ali eu comecei a estudar. E eu vou fazer um trabalho voltado para essas pessoas que, assim como eu, um dia perdeu ou não consegue se achar. E quando eu comecei esse trabalho, eu já estava com um apartamento pronto para ir para Alphaville, né? São Paulo, que é onde ali acontecia tudo naquele momento, que era 2021 para 2022. Eu tive um diagnóstico de um câncer na garganta. E ali eu precisei dar mais 3 passos para trás. Não era o meu momento. E quando eu chegava ali nos médicos, eu sempre sozinha, né? Porque a minha família mora perto, mas mora longe. E eu com a vida muito corrida. E os médicos me falavam assim, mas você está aqui sozinha? Você sabe o que você vai fazer? Eu sempre dizendo para os médicos, eu e Deus. E os médicos, mas você sabe qual é o procedimento? E eu falava, não, espero que seja rápido, porque o resultado eu já sei. O como é com meu Deus, nem toda doença é para a morte. E Amém. muita dela é para glorificar o nome do meu Deus. Amém. E eu entendi que aquilo ali tudo era para me paralisar mais uma vez. Deus estava me paralisando para não me perder de novo. 2015, ele me tira aquilo que eu tinha, que era bens materiais. E agora, 2022, era a minha saúde. E eu precisava olhar para ela. E qual é a reflexão que eu faço de tudo isso? Não adianta você ter, você tem que ser. Ainda assim, em 2022, a prosperidade ela voltou. Mas a verdadeira prosperidade não é você ter coisas, é você servir. Amém. E mesmo eu querendo ir para o digital, ajudar pessoas, o propósito de Deus para minha vida não era aquele. O propósito de Deus era servir. Mas eu ali voltada no automático, correndo, fazendo, eu não consegui ter a percepção do que Deus queria comigo. E Deus falou comigo claramente, você vai trabalhar com mulher. Eu falava, meu Deus, mulher não, não quero mulher. E eu recebia muito convite, sabe? Para mim estar nas igrejas, para falar com um grupo de mulheres. E eu respondia assim, não quero não. Eu já tenho as minhas. Não quero não estou preparada. Eu preciso me preparar um pouco mais. Eu não estou pronta, eu preciso ficar pronta, né? A gente tem esse achismo de que precisa ficar pronta. E eu tinha esse achismo também, eu preciso ficar pronta. Porque dentro de mim eu estava muito preparada para falar de dinheiro. E Deus falava claramente comigo: você vai falar para mulheres. Eu não quero você nesse negócio de negócio, de dinheiro. Seu chamado é para mulher. E eu falava: meu Deus, eu acho que o senhor errou de alma, não sou eu. Eu não. O senhor pegou a vítima errada aqui na Terra. Eu não vou falar para mulher. Eu não tenho habilidade com mulher. Eu acho mulher lenta. Eu preciso de algo mais ligeiro. Eu sou muito objetiva, eu sou muito rápida. E Deus falava comigo, é você, é com você que eu falo. E um dia eu fui para dentro do banheiro da minha empresa e falei com Deus, meu Deus, o que me falta? Eu estou aqui, faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Eu só quero te dizer, eis-me aqui. Aquilo que me falta, eu estou te entregando.
Saí de dentro do banheiro, não deu 2 minutos que o pastor me ligou. E ele disse assim para mim: Dona, a catedral está precisando do testemunho da senhora. Mas é aquele testemunho, aquele que a senhora não conta para ninguém. E eu não contava. E ele Por quê? sabia. Ele sabia. Porque eu Uhum. contava para os meus Sim, pastores sim. e contava também o porquê eu não contava. Uhum. E ali eu falei, meu Deus, mas tudo muito rápido, tudo muito intenso. E eu disse, tá ligado, pastor? Eu estou pronta. Amém. Deus me preparou. Eu estou pronta. E é para quando? Só que eu esperei que fosse para daqui um mês, né? Só que não, era para segunda. Isso era na quinta. Uau. E eu fui na segunda-feira. Esse testemunho, ele rodou os 4 cantos do mundo. Ele foi para a televisão, ele foi para a rádio, ele, sabe? E assim, vi muita gente chegando na padaria e falando, eu vi seu testemunho por causa dele, eu fiz isso, achei que a minha vida ia acabar ali. E dali você começa a sofrer também retaliações, né? Porque existem os dois caminhos. E acredito eu que era por isso que eu não abri o testemunho. Eu queria ficar dentro da caixinha e na minha zona de conforto. Era o que era Uhum. gostosinho para mim. E dali eu entendi, eu precisava falar. E eu precisava falar o meu testemunho para o mundo. E eu comecei a gritar, meu Deus, aquilo que o Senhor quer de mim eu vou fazer. Que seja testemunho, que seja missão. Que o Senhor falar, é o que eu estou fazendo. A padaria é um lugar que o Senhor escolheu para eu vender o pão. O pão é só uma isca, mas aqui eu cuido de pessoas e eu quero continuar fazendo a tua vontade. E daí eu não parei mais. É, é uma pessoa, é uma igreja, é um lugar, é uma festa de aniversário, é uma festa de casamento, é um encontro de mulher. Onde tem pessoas ali a gente está falando. E é impressionante como que quando você transborda na vida das pessoas, como que a sua vida É. ela é invadida por uma atmosfera que as portas vão se abrindo, o cuidado de Deus, ele assim, eu fico com vergonha do amor de Deus comigo. Eu fico constrangida com o cuidado de Deus comigo. E, e eu não estou falando do financeiro, tá? Porque a gente fala muito sobre o financeiro, mas hoje a minha verdadeira prosperidade é a paz. Sabe, você estar nos lugares e as pessoas dizerem assim, eu gosto tanto de estar perto da Silvani, a Silvani me transmite uma paz, ela é de uma leveza, ela tem uma fala mansa. Isso é uma coisa que encanta, esse envolver e envolver as pessoas. Porque eu falo, Cristiane, que a mulher ela tem o poder de contagiar, porque a mulher é o ser e não o ter. E muitas das vezes a gente, nessa corrida da meta da empresária, essa corrida do negócio, essas mulheres empoderadas, que nós às vezes queremos ser, nós vamos nos perdendo das nossas essências. Ao invés de ser uma rainha, para ter uma coroa, nós temos uma rainha e colocamos uma espada na mão. E nós não nascemos para essa rainha. Nós podemos ser essa rainha leve, essa leveza de Deus. Nós podemos trabalhar, podemos ter empresa, podemos ser empresário, podemos liderar, claro, sim, mas podemos ser diferentes. E eu não falo isso por outras, eu falo de mim, porque no passado eu era só um ter, uma máquina. Coloca a gasolina que eu preciso andar. E hoje eu consigo administrar muito o meu tempo. E quando foi que isso começou a acontecer de uma forma muito branda na minha vida? Foi quando eu comecei a servir, quando eu comecei a multiplicar na vida de outras pessoas. E a verdadeira prosperidade de hoje, para mim, é o servir. É o ser, não ter. E o ter é a consequência do servir. A verdadeira prosperidade é o servir. Hoje eu carrego comigo sempre. Eu quero servir. Eu tenho um chamado, o chamado é servir. Então, hoje, aquela Silvani que existia lá atrás, em 2015, que corria atrás da prosperidade, ela não precisa mais correr atrás da prosperidade. A prosperidade vem até a ela. Ela
ela precisa trabalhar? Precisa. Ela precisa acordar cedo? Precisa. São obrigações que você faz no seu dia a dia. Mas eu não preciso deixar de estar aqui com você porque eu preciso fazer o dinheiro. No passado era assim. E no passado era o dinheiro em primeiro lugar, a família em segundo lugar, Deus em terceiro lugar. E aí as pessoas perguntam, mas a Silvani sempre foi muito de guerra, a Silvani sempre foi muito rotina, a Silvani sempre foi muito focada. Sim, verdade. É a mesma Silvani de 2015. O que mudou? Ela colocou Deus em primeiro lugar. Deus hoje, ele é primeiro lugar. Tudo que é para Deus, eu não quero saber quanto tempo, que horas. Eu quero. É para falar do meu Deus? Eu quero. Porque quantas pessoas hoje que está aí, que está me ouvindo, que pode estar passando por um momento como eu passei em 2015. Não tem mais jeito, mas eu não tenho dinheiro para o psicólogo, eu não tenho dinheiro para terapia. Não precisa. O nosso Deus, ele está aí, ele é de graça. Você não precisa acessar R$ 1. É de graça. Mas eu preciso ter um quarto, eu preciso ter um tapete. Não, não precisa. As minhas melhores respostas de oração eu tive dentro do banheiro da empresa. Porque eu chego na empresa 4h40 da manhã. Eu saio, na maioria das vezes, 8 horas. Então, o que eu tinha? Eu tinha que olhar o que eu tenho do limão, eu faço a limonada. Então, vai ser agora. Então, tá aí, é para todo mundo. E a gente pode fazer a diferença. Não precisa esperar o amanhã. É agora. Comece com o que tem. Mas o que eu tenho? Você tem uma voz linda e tem Deus à sua disposição. E Ele quer só te ouvir. Só te ouvir. Mas eu não sei orar. Converse como você conversa com a sua amiga. A gente sabe reclamar. Fala com Deus. Deus não quer palavra bonita, Deus não quer conversa bonita, Deus não quer palavra ensaiada. Ele quer palavra sincera, aquele que sai de dentro da tua alma. E muitas vezes, sabe, Cristiane, eu olhei para o céu e eu dizia para mim, aqui é o meu fim. Eu não tenho mais jeito. Acabou. Como que eu vou começar de novo? Eu não tenho R$ 1. Eu não tenho dinheiro para comer um pão. Eu não tenho coragem de sair, botar a cara lá fora, porque eu estou devendo o condomínio. Então, quando a gente fala de mulher posicionada, podemos ser posicionada, mas podemos ser serva, podemos colocar Deus em primeiro lugar, podemos ter leveza com posicionamento. Mas o nosso posicionamento, primeiro, ele tem que vir do céu. Nós temos que ser mulheres que olham primeiro para Deus. Meu Deus, me dê sabedoria, me dê leveza, me dê direção. E o resto ele vai te posicionar em todas as áreas da sua vida. Não tem como dar errado. E eu costumo dizer sempre, sabe, Cristiane? O como nunca vai ser comigo, o como é com Deus. A partir do momento que você faz uma entrega na sua vida, você coloca Deus como primeiro lugar, o como é com Ele. O tudo que você colocar às suas mãos, não tem como dar errado. Já deu tudo certo. Então, mulher, não tenha medo de se posicionar. Se posicione, mas primeiramente, se posicione para Deus. Se hoje tem alguma coisa que te falta, eu dei um exemplo, eu acho que foi hoje, eu falava sobre os brincos, né? Eu sempre gostei de usar uns brinquinhos, e a mamãe chegava e sempre falava para mim, seu pastor já viu que você tem 6 brinquinhos? E eu falava, mamãe, meu pastor, ele não está muito preocupado com os meus brinquinhos, não. Meu pastor está muito preocupado com a minha língua, o meu ouvido, os meus olhos e o meu coração. Então, se a gente tiver essas coisas alinhadas, isso aqui eu arranco a hora que eu quiser e jogo fora. Tanto que hoje eu tenho 2, tenho 3. Isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui a gente tira a hora que a gente quiser. Nós temos que ter domínio sobre essas coisas. Agora, se a senhora quer ver uma coisa que a gente não tem domínio, a gente não pode deixar sujar o nosso coração. Isso aqui tem que estar muito limpo. Isso aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é muito perigoso. A gente pode perder essa autoridade, a gente pode deixar de ser posicionada
por causa de um olhar, Cristiane. Como que eu te olho? Como que eu vejo a Cristiane? Eu, sabe, Cristiane, dentro dessa minha caminhada, desse deserto que eu passei, eu falo assim, se existia algo dentro do deserto, eu passei por lá. Eu olho para uma pessoa hoje e se tem algo na Cristiane que eu não gosto, epa, deixa eu tratar em mim. Não é sobre a Cristiane, é sobre a Silvani. Não tem nada a ver com a Cristiane, é sobre a Silvani. Eu tenho que tratar em mim. É a Silvani, porque é como eu estou olhando para a Cristiane. Não é a Cristiane que está me vendo, sou eu que estou vendo a Cristiane. Então o problema não está com a Cristiane, o problema está com a Silvani. Então a gente tem que ter muito essa forma de como a gente olha para as pessoas. E muitas das vezes a gente quer colocar, não gosta da Cristiane por isso, não gosta da Cristiane por aquilo. Não, o problema não está com a Cristiane, o problema está com a Silvani. E a gente, ali nessa caminhada, a gente começa a sujar os nossos olhos, mas eu quero ser uma mulher posicionada. Mas Deus, ele começa a não te responder as suas orações, não é porque ele te deixou, porque Deus não deixa ninguém. Ele está sempre aqui. É a gente que vai fazendo assim. E aí é como? É os olhos que não tá limpo, é o coração que não está mais aquele coração do primeiro amor, de como a gente chegou. E aí, cadê o nosso posicionamento? Nosso posicionamento é só à frente das câmeras? É só quando eu estou aqui? Mas e cadê as minhas atitudes? A gente precisa vir aqui, mas o nosso testemunho, ele tem que falar muito mais do que o que eu falo aqui com você. Tá mudo. Deixa eu ver. Não estou te ouvindo. Glória a Deus. Tá Amém. mudo? É que eu tinha Agora vou. desligado meu som. Ô, Agora Glória, voltou. sejam bem-vindos, gente. Ó, a Lu tá aí, Pastor Reginaldo. Deus abençoe vocês. Tem uma turma aqui que eu já vi. Rose, querida Mercedes, tá aqui. Maristela, é maravilhosa. Gente, sejam bem-vindos, viu? Josiane. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui falando, né, sobre posicionamento sempre, mas trazendo, eu tava falando, tava mudo, né, que eu tinha desligado meu microfone. O que que acontece? Dentro do nosso lar é onde a gente mais, as pessoas que mais podem dar testemunho se a gente realmente é o que nós mostramos é a nossa casa. É o nosso esposo, né, os nossos filhos. Por quê? Porque na nossa casa não tem como ter isso, né? A máscara, o jeitinho de falar melhor, não. Aqui a gente é como nós somos mesmo e Sim, como Deus nos vê também ali, né? E há pegando os ganchos do que você estava falando, há uma diferença, né, de ser posicionada e ser empoderada. sim, Empoderadas são essas pessoas hoje, né, que querem mostrar, ir contra alguma coisa para chamar atenção, né? Então fica nesse empoderamento que isso não é nem de Deus, né? O que a gente traz aqui, o meu propósito nessas lives é falar do posicionamento mesmo, primeiro em Deus, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Então, se Deus não estiver na frente, como você está testemunhando aí, né? Se Deus não for a nossa prioridade, se Ele não estiver em primeiro lugar ali, nos propósitos, nos projetos, nos nossos sonhos, tudo é em vão. É tudo um solo. Eu costumo dizer que a gente é como se nós estivéssemos construindo a nossa vida na areia. Porque se não tem Deus, não tem base, não tem alicerce, não tem estrutura, não tem fundamento, né? Se não tem Deus, uma hora vai dar mal, uma hora vai dar mal, uma hora vai dar errado. Então, em tudo, né? E então esse posicionamento que a gente traz aqui é muito prioridade do Senhor, né? Então a gente se posiciona em Deus e Deus nos direciona para nos posicionarmos numa empresa, na sociedade, numa igreja, enfim, né? Quem estuda numa faculdade, enfim.
E isso que você contou é forte, porque esse testemunho, né, você não contou todo, eu sei, né, ele deve ser maior, os motivos que levaram, né, você a acontecer tudo isso, mas imagina, de repente você tem tudo, de repente você, né, coloca a sua força naquilo, porque você disse que era assim antigamente. E para quem está nos ouvindo, tá, gente, pegando o gancho do testemunho que ela está trazendo, não sei se vocês ouviram desde o início. De repente desmorona. Eu não sei como aconteceu, né? Depois você conta mais ou menos aí, só para não ficar muito assim superficial. Mas de repente a Silvani, ela falou que ela viu meio que desmoronar, faliu, ficou desesperada. Ela vendia pão, agora não conseguia comprar o pão. Então, assim, tirou o seu chão mesmo, né? E aí, nesse Sim, momento, e aí eu quero entender, assim, de você, né? Agora trazendo aqui um bate-papo mesmo. Primeiro, o que aconteceu, assim, por alto, não precisa falar detalhes. E como que você, quando você se viu nessa situação, qual foi sua primeira reação? O que você buscou, né? Como foi esse levantar dessa situação, né? Como que você se reergueu nessa situação? Porque é muito edificante contar histórias assim, como você falou, né? Um dia foi vergonha, mas hoje você usa essa história para fortalecer vidas que passam por isso, né? Ou que, sim. que às vezes estão nesse momento passando por né, uma linha tênue, assim, quase, né, falindo, perdendo, enfim. E às vezes vou ampliar isso, tá? Ela tá falando dessa parte financeira, dessa parte empresarial, mas às vezes perdendo relacionamentos. Às vezes você tá numa linha tênue, você que tá assistindo, tá? Essa live. Numa linha assim, já, tipo, quase perdendo o seu relacionamento, quase perdendo seus filhos para as drogas, para o mundo. Então, assim, situações de quase perder. Talvez você esteja numa situação dessa. Então, o testemunho dessa mulher, né, forte, vai te fortalecer e vai te levantar, tenho certeza. E talvez não, você já passou por isso e você fala, meu Deus, né? Como que ela conseguiu se levantar? Então conta pra gente, Silvani, como foi esse processo por alto, assim, e como que você conseguiu se reerguer? O que aconteceu, né? Como foi esse Então, Cristiano, posicionamento nesse sentido? o perder, eu entendi que foi assim, algo espiritual mesmo. Foi Deus me parando para não me perder. Deus me parou para não me perder. E ali eu, muito nova, comecei muito grande, comecei como borboleta, entendo que teria também que começar como uma formiga, e vim de uma família muito humilde, e quando você vem muito grande, você não passa pelo processo que crescer dói. E É. você não sabe o que é crescer. Então já veio grande, já veio com a empáfia que já tinha. Porque como eu comecei a falar do posicionamento, e o posicionamento ele tem que vir primeiro revestido em Deus, eu Uhum. nunca deixei de servir Deus. Eu estava na igreja todos os domingos para cumprir tabela. Porque ir para a igreja é obrigação. Hoje não é. Hoje está tudo bem se eu não conseguir ir na igreja no domingo. Uhum. Hoje está tudo bem, está tudo em paz. Hoje não é obrigação. Mas tudo aquilo que eu faço na igreja, eu faço dentro da empresa. Eu abro um jejum, eu abro um clamor, eu falo com Deus, porque Deus é primeiro lugar. Eu vou ler uma Bíblia, eu tenho tempo com Deus, porque hoje eu tenho tempo de qualidade com Deus. Então hoje a minha prioridade é o meu Deus e não a minha empresa, porque antes era a minha empresa, os meus negócios, os meus funcionários, os meus tudo. Nada era de Deus. Hoje tudo é dele. Hoje nada é meu. Hoje, se eu tiver que fazer uma escolha, meu Deus e os negócios, eu quero meu Deus. Amém. Hoje eu quero meu Deus. Hoje é coisas. Com isso, eu fiz uma descoberta linda. Casa é tijolo, carro é lata, dinheiro é papel. É Glória a muito Deus. gostoso você ter tudo isso. Sim, essas coisas te levam para lugares muito legais. Muito bom você ter um carro muito confortável. É muito bom você ter uma casa muito linda, muito arrumada. Mas a Silvani do passado, ela tinha uma casa linda. Uma casa de boneca. Você chegava lá,
Nossa, você viu a casa dela, que casa linda, que casa... Mas era vazia. Era uma casa gelada, era uma casa que só tinha tijolo, que só tinha beleza. E hoje eu moro numa casa muito pequenininha, muito gostosa, mas é uma casa que eu amo estar dentro da minha casa. E no passado eu só queria trabalhar. No passado eu só queria girar. Coloca a gasolina que eu preciso andar. Então, a diferença da Silvani do passado, que a do passado, ela parecia que ela tinha tudo, mas ela não tinha. Porque só o Espírito Santo preenche. Você pode ter tudo, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Você vai buscar coisas todos os dias. Quanto mais você tem, mais você quer. Você é muito rasa. Estar dentro da igreja não significa você estar em comunhão. Eu estou falando de mim, tá? Eu Porque eu sempre estava falo dentro. isso. Eu sempre falo isso, eu prego isso, eu falo e intensifico, porque às vezes as pessoas têm essa imagem, né? Ah, tá na igreja super assim com Deus. Não, tem muita gente que tá na igreja, como você disse, a religiosidade, né? Eu era O ir bater religiosa. ponto, né? Tipo assim, eu Bater ponto. preciso estar. E na verdade, os verdadeiros adoradores que o Senhor procura são os que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, os que têm comunhão, os que têm intimidade, os que buscam, né? Buscam um pouco mais do que aqueles que estão só ali indo, né? Porque tem tanta gente. Esses dias eu fui pregar em uma igreja na no sábado. No sábado não, na sexta-feira. Eu ministrei sexta e sábado, mas na sexta-feira eu fui ministrar numa igreja e eu falei, né? Minha mãe foi comigo, eu comentei sobre isso, que eu ministrei sobre uma palavra, o homem da mão ressequida, né? Aquela palavra. Mas o que eu quero, Uhum. eu vou trazer, não vou pregar isso, eu só quero intensificar o que eu falei lá para minha mãe, né? Depois que a gente saiu do culto. Se a gente não ensina essa palavra de uma maneira que traga para a realidade de hoje, tem muita gente que está na igreja que entra de um jeito e sai e não entendeu nada. Por quê? Porque não tem o relacionamento, não lê, não medita, nem sabe o que que é isso. Então, Não tem assim, intimidade. não que lá seja assim, tá? Em qualquer lugar, mas tô falando que foi, Sim, foi numa sexta-feira, enfim, que eu ministrei essa palavra. E eu fiquei pensando, né? Tem muita gente que tá na igreja, ouve ali, nem consegue entender o que está sendo pregado, só está ali, é um corpo, né? um Então, corpo presente. se não consegue entender, não há transformação, não vai haver cura, não vai haver um renovo, né? Então, por quê? Porque é muito robótico. É Sim, muito no automático, como você falou. Mas sim. quando entende, né, quem é o Senhor, entende que precisa buscar, entende que precisa mergulhar, não adianta ficar no raso. E aí qualquer palavra que venha, ontem mesmo eu ouvi uma palavra tão tremenda que você acabou de falar e confirmou algumas coisas que você falou assim que você nasceu grande aí, né? Na sua empresa já nasceu borboleta. E ontem foi ministrada uma palavra muito interessante que eu quero trazer aqui na live, porque cabe muito ao que a gente está falando. Todo mundo que nasce grande, que já tem as coisas de uma vez, não vai dar valor, né? Então, assim, foi muito falado sobre isso. E é importante a pessoa a trajetória, a jornada, não tem jeito, gente. Aí eu volto a falar de tudo que eu sempre falo. José, Davi, Esther, essas pessoas todas da Bíblia, eles tiveram uma jornada árdua. Paulo, né? Eu estava lendo aqui sobre o apóstolo Paulo no início da live, antes de você entrar, lá em Filipenses, onde Paulo estava preso, mas ele falava, olha, morrer é lucro, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, pessoas que passavam ali, né, uma jornada que não era fácil, uma trajetória que não era fácil, mas entendia quem era Deus, sabia valorizar cada gota da água ali, né? Cada momento, cada palavra ouvida, enfim. E Paulo foi assim, todos esses homens da Bíblia foram assim. E a gente é a mesma coisa. Se nós não buscarmos, né, crescer gradualmente, né, fazendo, como você falou, tijolo por tijolo, tal, 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 em tudo, tá? Estou falando tijolo, não estou referindo a casa, Sim, estou sim, referindo a vida, a circunstância. sim.
nunca vai dar valor, nunca vai saber o preço que é, e eu não falo de dinheiro, tá? Nunca vai saber. Isso fala de chamado, né? O chamado de Deus, isso fala de ministério, isso fala de propósito, isso fala de tudo. Então Sim. é muito assim, realmente valorizar o dia a dia, né? De glória em glória, conhecer, aprender, crescer. E interessante que você falou, né? Já nasci borboleta. E, e quando acontece isso, acaba sendo ruim, porque quando vem algo que vem um baque assim, né? Igual aconteceu que você falou, um baque, você é pega de surpresa. Tem pessoas que não suportam ficarem de pé, né? Tem pessoas que elas não suportam ficarem de pé. E tem pessoas que elas voltam atrás, param de servir a Deus. Tem pessoas que, né, acabam até cometendo, né, uma atrocidade contra a sua própria vida. Então, são muitas situações, né? Ô, Cristiane, não é fácil, tá? Não é fácil porque, assim, eu aprendi que no início eu usava muito uma fala, assim, eu quebrei. No decorrer da minha caminhada, eu entendi que eu não quebrei. Ali faltou energia, ali faltou entendimento, ali faltou sabedoria. Ninguém quebra. O que te falta é energia para você continuar lutando. Ah, Silvane, mas você é doida? Não, eu vou te contar. Eu não sou doida. Ali faltou energia para eu continuar lutando. E aí eu entendo, ali foi o espiritual, ali foi Deus me parando para não me perder, porque se aquilo ali tivesse dado certo, eu era a pessoa mais arrogante, eu teria perdido a minha salvação, eu estava condenada, o inferno me esperava com certeza de portas abertas. Então, assim, eu não tenho dúvida do que Deus fez na minha vida ali. Então, ali eu tenho certeza, ali foi Deus me parando, porque não tinha como dar errado, não tinha. Eu não venho de uma família rica, tá? Eu venho de uma família onde eu trabalhei, eu busquei, eu venho, no livro eu conto a minha história, eu venho de um lugar muito pobre e eu sonhava em ter um carro grande, em ter um sapato alto, eu venho de um lugar onde eu carregava água na cabeça, aonde eu tinha que encher a caixa d'água para minha mãe. Então, eu vendi chup-chup para sustentar meus irmãos, eu não ganhei nada do meu pai e da minha mãe, eu fiz faculdade, eu já era adulta, eu já era mãe. Então, assim, tudo que eu tive foi esforço do meu trabalho. Só que a forma como eu coloquei um negócio, eu coloquei uma forma muito, muito grande. E o que eu entendo hoje? Você precisa preparar para crescer. Você não pode colocar um negócio grande como eu coloquei da outra vez. Porque a gente precisa ter estrutura emocional. Hoje eu até comentei sobre isso com uma moça, que é como a gente chegar na academia e ver uma pessoa com um corpo muito definido. E aí eu olho para aquela pessoa e eu quero o meu corpo igual ao dela. Mas quantos anos ela está ali malhando? Ela tem anos que ela faz aquilo Quantas ali. renúncias alimentares, né? Quantos anos ela está ali? Qual é o cardápio dela? Qual é a alimentação dela? O que ela faz? Qual é a rotina dela? Qual é a disciplina? É a mesma coisa, é um empresário de sucesso. Não adianta eu querer chegar com um negócio muito grande com a mentalidade de funcionária. E foi o que aconteceu comigo. Eu era muito boa funcionária de piso de loja. Mas e a mudança? E as crenças? Eu não posso deixar o meu pai ter menos do que eu. E aí? É, é uma crença. É, sim, Eu não posso ser maior do que o meu pai e minha mãe. É uma crença. é E uma aí o crença. dinheiro entra, mas ele sai. E ali é o começo de dar tudo errado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você sai do piso de loja para montar um negócio, mudança de mentalidade. Essa Sim. semana eu estava num evento e aí eu escutei um dos empresários falando assim, com o consultor, ô fulano, por que às vezes o funcionário é bom funcionário, mas quando ele monta um negócio para ele, a primeira coisa que ele faz é quebrar. Porque administrar dinheiro dos outros é bom, mas o dele, ele não sabe administrar. Aí eu pensei, nada sobre isso, mudança de mentalidade. Porque eu sou a mesma pessoa que fazia para os outros, sou eu a mesma fazendo para mim. Mas o que eu precisei? Mudar minha mentalidade.
Não dá para você ser patrão e funcionário ao mesmo tempo. É, Você precisa mudar suas crenças, você precisa sim. mudar sua mentalidade. Então, daí eu entendo que foi o ter que deixar tudo e entregar tudo. Faltou energia, faltou posicionamento, faltou força, faltou coragem. E o último foi o dinheiro. Mas assim, Silvani, pelo que você contou, né? Tudo bem, faltou tudo isso, mas quando é Deus movendo, não tem jeito, né? Você Não, poderia ter feito todo o esforço não, para sustentar, mas se Deus falou que fecha, a Bíblia diz o quê, né? A porta que ele fecha, ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. Então, assim, quando ele quer fechar por um tempo, para tratar, para trabalhar, enfim, Jó passou por tantas coisas, né? Perdeu tudo, 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 até a sua saúde. Por quê? Porque Deus queria trabalhar na vida dele, queria falar com ele, queria se revelar para ele, né? Não é porque o diabo pediu, não é porque o Senhor queria tratar de uma forma mais forte, né? Para ele agora conhecer dos olhos ver, né? De tocar, de sentir realmente. Então, assim, Deus tem suas formas de trabalhar, né? Você falou que Deus te parou. Então, assim, eu eu acredito acredito. muito que o Senhor faz isso para guardar, para proteger, não é para o mal, né? Que o que Não, ele faz é para realmente nos livrar de coisas piores lá na frente. Como você mesmo, hoje você consegue ter essa visão, né? sim, Talvez naquela época, eu não sei, mas talvez alguém que passe por isso hoje, ou você, quando você passou, talvez você não tivesse essa clareza, esse discernimento de não, que, Deus está tratando comigo, Deus está querendo não, me levar para uma intimidade. Não, você fica às vezes não, com raiva, revoltado, enfim, é o ser não. humano normal, né? Tanto Mas que a quando a gente gente. usava a palavra quebrar, né? Quebrar. E hoje não, hoje eu troquei essa palavra. Faltou energia, faltou sabedoria, Deus me tratando. Eu troquei as palavras, porque eu entendi que foi Deus me parando para não me perder. É aquela coisa, né? Você dá um passo para trás para avançar depois. Então, assim, não tem jeito e é bênção, é maravilhoso quando isso acontece, Sim, porque você vê o cuidado nos detalhes de Deus, sim, né? O cuidado de Deus e outra, toda essa vivência, toda essa experiência ruim se transformou em quê? Em um grande testemunho. Hoje você pode sim, contar, hoje você pode edificar vidas, hoje você pode, sabe, sarar pessoas com aquela dor que você foi sim, sarada pelo Senhor, né? Então, isso sim, é extraordinário, falando hoje, não antigamente. Antigamente sim, era dor, era choro, era, sabe, às vezes talvez revolta, talvez muita murmuração, porque o ser humano normal é assim. sim. Mas o Senhor, quando ele tem um propósito na vida de alguém, e quando eu estou falando aqui, gente, eu estou abrindo para todos que estão assistindo a live entenderem. Por isso que eu falo numa visão ampla, mais assim, né, para todo mundo abrir para sua vida. Quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, ele não está preocupado com, por exemplo, com o seu trabalho momentâneo, com a sua saúde talvez momentânea, que às vezes é na saúde, enfim, em alguma área. Ele está preocupado com o futuro, lá na frente, com o propósito que ele tem daqui a um tempo, com um propósito maior que os nossos olhos ainda não viram, né? Que nem subiu ao nosso coração, que a gente não consegue nem identificar. Então, eu acho incrível, extraordinário. A gente precisa, vocês que estão assistindo essa live, gente, se você estiver passando por um momento desafiador, um momento de luta, um momento de pensando em desistir, sabe? Querendo chutar o balde mesmo, falar, não, não quero mais saber, tá tudo contra mim. Não, pensa assim, ó, o Senhor tá cuidando de cada detalhe. O Senhor tá preparando o melhor para minha vida. Eu sei que, né, se eu perguntar para Silvani, naquela época lá atrás, em 2015, né, você falou, você passou isso pela sua cabeça? Provavelmente você vai dizer que não, né? Não, não. E quando as pessoas falavam isso comigo, sabe, Cristiane, você é a menina dos olhos de Deus, Jesus está cuidando de você. E eu falava assim, mas se eu sou a menina dos olhos dele, como que seria não ser? Né? Porque, que isso? Como? Não tem como passar por uma coisa dessa forma e sendo a menina dos olhos dele, né? E e com o tempo a gente vai entendendo o que está acontecendo, aí você pergunta como que foi o recomeço de tudo isso. Eu voltei para o mercado de trabalho, fui ganhar um salário de miséria,
como eu nunca ganhei na minha vida, nem quando eu era balconista. Eu não ganhava aquele salário. Mas eu fui, era o que tinha. Então, assim, eu sempre fui funcionária muito boa de mercado. E eu era aquela funcionária concorrida no mercado. Mas o mercado, teve um tempo que eu usava que parece que o céu estava escuro. Não era o céu que estava escuro. O que estava escuro era dentro de mim. E eu fui trabalhar por aquele salário. Eu falo que aquele salário de chupar bala. Era o que tinha. E ali eu fui fazendo o meu recomeço. Eu fiz um combinado com uma dona de trabalhar para ela todos os dias, inclusive o domingo, mas o domingo só depois das 10. Primeiro eu iria para a igreja e depois eu trabalharia para ela, sem problema nenhum, por esse salário de bala. E naquele movimento ali, trabalhando para ela, ela viu a empresa dela se destacando muito, a loja dela crescendo muito, e principalmente no domingo. E aí, um dia eu cheguei da igreja, ela estava muito brava e falou para mim assim: eu não quero mais que você vá para a igreja no domingo de manhã. Eu quero que você venha primeiro para trabalhar. E depois você vai para a igreja. Porque culto tem, todas as igrejas têm culto no domingo à noite. Só a sua que tem essa inventação de moda, que é no domingo pela manhã. Eu olhei para ela e falei: sim, senhora. Tá jóia, obrigada. Mas por que você não falou para ela que vocês tinham combinado? Combinar não custa caro com ninguém. Primeiro que ela é serva de Deus. Ela combinou comigo. Eu não tenho que discutir com o servo de Deus, que aí entra aquilo que a gente falou lá no início. A gente tem que mostrar o nosso testemunho em qualquer lugar. Não é só aqui, em frente às câmeras, não. O nosso posicionamento, ele tem que começar na nossa casa e principalmente dentro da nossa empresa. É onde nós mais somos julgados. E eu falo muito para os meus, sabe, Cristiane? Não queira me seguir, siga Jesus. Porque aqui é a Silvani e ela é falha. Ela é falha e ela vai falhar, porque ela é pecadora. E Jesus não veio para os perfeitos, Jesus veio para os imperfeitos. E eu faço parte dessa multidão. Eu não sou perfeita. Quando eu acertar, vocês estão vendo Jesus. Mas vocês vão me ver errando, vocês vão me ver pecando. Sabe qual é a diferença? É que quando eu erro, eu vou para aquele banheiro e eu vou pedir perdão. Que seja 70 vezes 7, eu vou pedir perdão. Porque Jesus veio para essas pessoas. Amém. Jesus quer isso aí. E ali eu não questionei, não falei, mas esperei dar 15 dias, deixei aquele caso e falei para ela: eu não quero mais ficar. Aqui eu vou embora. Aqui eu não quero mais ficar. E aí ela quis saber o porquê e eu não quero mais. O cristal aqui quebrou e agora eu quero ir embora. Eu quero que a senhora me mande embora ou eu quero que a senhora me dispense de alguma forma. Eu não vou ficar. E aí ela falou: não, mas eu estou pensando em montar um negócio com você, eu estou pensando em montar um café, eu estou pensando naquele restaurante. Eu falei: então, comigo mais tarde. Eu só quero ir embora. Eu não quero ficar. E aí ela pegou e falou assim: pensa direitinho, porque o que você vai fazer? Você está numa situação muito ruim. Eu falei: então, o tempo de pensar já passou, agora eu só quero ir embora. E aí ela me deixou lá uns 15 dias a mais. Passou esses 15 dias, eu cheguei para ela de novo e falei com ela: então, a senhora já tomou uma decisão? Porque eu quero ir embora, eu não quero mais ficar. Eu falei: mas Silvani, você vai fazer o que da sua vida, minha filha? Você chegou aqui numa situação muito ruim, você não tem emprego. Eu falei: então, não se preocupe comigo. Eu vou fazer comida na minha casa, vou vender na rua, vou vender no terminal. Olha para você ver que situação que eu cheguei. Fruto do improvável. Eu não tinha nada. Mas lá eu não vou ficar. Lá eu não quero ficar. Eu não vou ficar. Mas Silvani, minha filha, você tem que... Eu falei: não, eu não quero. Se a senhora não me mandar, eu estou saindo. Mas aí eu vou sair hoje mesmo. Eu não vou ficar mais. Eu não vou ficar. Não, então tá. Então eu vou te mandar embora. Então tá, obrigada. Nesse mesmo dia, ela mandou bater as minhas folhas. E um fornecedor me ligou e falou comigo que tinha alguém querendo uma gerente. Se podia passar meu contato. Eu falei: pode.
Eu fui nessa entrevista e eu fiz essa entrevista com esse rapaz 3 vezes e a gente não conseguia acertar. Porque aí eu já estava com musculatura, os meus músculos eles já estavam melhor. Eu já caminhava na fé, eu já tinha entendido que não era sobre ir para a igreja, eu já tinha entendido que era Deus em primeiro lugar, eu já tinha entendido que não era colocar o meu trabalho primeiro era Deus. E aí, na terceira entrevista, a gente acertou e eu estava terminando meu aviso com ela para ir trabalhar com ele. E aí eu lembro que na minha primeira entrevista eu falei para ele: você pode me sugar durante 5 anos que eu tenho uma vida desenhada. Está desenhado. Eu desenhei essa vida em um papel. Daqui 5 anos eu vou ter minha vida de volta. Só que agora de uma outra forma, em um outro formato. Não mais aquela doida, destrambelhada, que corria de um lado para outro. E ele olhou para mim e falou: trabalhando em padaria? Eu falei: é o que eu sei fazer, eu sempre trabalhei em padaria. E ele meio assustado, eu falei: é o que eu sei fazer. Então você pode me sugar 5 anos, porque 5 anos eu trabalho para você. Eu já estou te dando a cereja do bolo. 5 anos você pode me sugar. Que a minha vida está prontinha, ela está entregue na mão do Todo-Poderoso. Eu trabalhei para ele 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses ele chegou para mim e falou para mim assim: você quer comprar a padaria de Santa Mônica? Aí eu falei para ele: como? Eu não tenho dinheiro, meu nome está sujo. Aí ele falou para mim: você entra com o seu apartamento, que era a única coisa que tinha me sobrado, e a sua irmã entra com o nome. Aí eu falei: olha, não estou querendo comprar não, mas a palavra final vem de Deus, e o como é sempre com Deus. E se Deus está te usando para me abençoar, eu vou orar. E a palavra final vem dele. Fui orar, falei com a minha irmã falou: não, 1000 vezes no céu e na terra, não. Você não vai comprar padaria. Você é louca, você já perdeu tudo. Você vai continuar trabalhando para ele. Você não vai comprar padaria. E eu falei para minha irmã: do jeito que você está falando comigo, com carinho, eu vou falar para você. A palavra final, ela vem de Deus. Não é sua. A palavra final vem de Deus. Se Deus está escolhendo esse rapaz para me abençoar, eu não vou falar não. Mas eu quero que você entenda que é com carinho. Não estou querendo comprar padaria, então não vou falar nada. Mulher posicionada. Com Deus. É eu e Deus. Passou mais uns 15 dias, ele chegou para mim. E aí, vamos negociar a padaria? Eu falei para ele: então, você quer saber o que a minha irmã falou? Aí ele: o quê? Eu contei. Ele começou a rir. Aí eu falei: mas você quer saber o que eu respondi para ela? Aí ele: o quê? Eu contei. Aí eu falei para ele: eu tenho uma proposta para você. Aí ele falou: uma proposta? Como que a pessoa toda endividada, sem nome, sem crédito, sem dinheiro, faz uma proposta? Filha, se Deus falou, o como é com ele, não é comigo. Eu só vou fazer a proposta. E eu fiz. E ele falou: não! Eu falei: a gente aperta a mão, continua amigos e não se fala mais nisso. Eu não quero comprar padaria mesmo. Obrigado, tchau. E fui embora. E eu trabalhando para ele na outra empresa. Passou mais um mês, ele chegou para mim: vamos negociar a padaria em Santa Mônica? Eu falei: claro, dentro das minhas condições, mas não é mais a mesma. Agora é outra. Mas como assim? Assim, 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 assim. Se for dentro dessas condições, eu quero. Se não for, eu não quero. Não, mas não dá. Você quer as coisas sempre dentro das suas condições. Quando você está comprando, o poder de compra está na tua mão. Quando você está vendendo, você aceita o poder de compra do outro. O Sim. negócio funciona assim. E eu não estou querendo comprar. Então, se for dentro dessas condições, não, assim não dá para mim não. Obrigada, a gente aperta a mão, continua amigos e a vida que segue. Obrigada. Passou mais ou menos uns 30 dias, ele chegou para mim de novo e falou:
Vamos negociar a padaria de Santa Mônica dentro das minhas condições? Aí ele, sim, mas não, agora eu não quero mais aquela. Agora eu tenho outra condição. Como? Se for dentro das minhas condições, é assim, 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 assim. É pegar ou largar. E acabou a conversa. Sua última chance. Não tem mais. Tá bom, vamos negociar a padaria de Santa Mônica. Que dia que eu vou assumir? 10 de fevereiro de 2020. Obrigado, tchau. Eu vou viajar e eu volto dia 30 de janeiro. Eu volto dia 5 de fevereiro. Dia 10 eu assumo a padaria de Santa Mônica. 19 de março estourou a pandemia. E eu tinha dado a minha última casa. Contra a vontade de todo mundo. Meu filho queria me internar. E eu olhei para o céu e disse para Deus, meu Deus, eu não queria comprar padaria. Eu dificultei tudo o que eu pude para não comprar padaria. Mas o como não é comigo, o como é com o Senhor. Eu não controlo a pandemia. Eu controlo a forma como eu vejo a pandemia. E agora, o como é o Senhor que vai fazer. Este lugar, quem vai honrar é o Senhor. Não é sobre a Silvani. Já foi. Essa página eu já virei. Tirei televisão, tirei jornal, coloquei louvor, coloquei slide passando de comida e, ó, o pau quebrou. Muita gente perdeu família, muita coisa aconteceu ruim. Para mim, a pandemia foi o meu melhor momento. Eu comprei para pagar em 5 anos. Eu paguei com 1 ano e 2 meses. Glória a Deus. Então, qual é a mensagem que eu deixo aqui? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o altar não deve nada para ninguém. É. Qual que é a mensagem que eu deixo aqui? Deus me pegou naquele momento, digo fraco que eu sou forte. Enquanto os muitos fechavam, eu comprava e pagava. Mas por quê? Eu fiz uma aliança com Deus. Hoje Deus é primeiro lugar. Hoje eu não vou para a igreja para cumprir tabela. Eu não vou para a igreja porque eu tenho obrigação. Não. Eu vou para a igreja porque eu entendi que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é meu amor, que sem Ele eu não posso viver. Eu entendi. Não é porque eu preciso mostrar para a sociedade que eu tenho que estar na igreja, como era no passado. No passado eu ia, eu era dizimista, eu era ofertante, amava fazer as coisas para a igreja, mas o coração estava sujo. Olhava com maus olhos. Não tinha intimidade. Nós precisamos ter intimidade. É na intimidade. Isso, ô Cristiano, eu falo que Deus ele está assim, ó. Deus está. É só estalar o dedinho, que Ele vai te dar tudo que você quer, tudo que você precisa. Só tem uma coisa que não é com Deus: é a sua salvação. Deus está. Ele quer prosperar, Ele quer curar, Ele está aí para qualquer coisa. Agora, salvação é só você com você. Ele não entra. Curar, Ele cura. Aleijado, Ele faz andar. Surdo, Ele faz ouvir. Cego, Ele faz ver. Casamento, Ele restaura. Depressão, Ele cura. Ele faz qualquer coisa. Agora, salvação, cuidado com seus olhos, cuidado com teu ouvido, cuidado com a tua língua, cuidado com teu coração. Porque Ele não habita em coração sujo. É igual tomar água. Ninguém toma água em copo sujo, né? Deus não habita em coração sujo. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos caminhando para o fim. Já deu. Vai dar 9 horas agora. E foi uma bênção, né? Um testemunho forte, testemunho edificante. Essa live vai ficar gravada, eu sempre falo isso. Estamos aqui com várias pessoas conhecidas, né? Que entraram, alguns entram e saem, outros continuam. Mas a gente vai deixar gravado lá, porque é um grande testemunho. Vai edificar muitas vidas ainda que não assistiram, né? E eu quero agradecer a sua participação, né? A sua entrega de contar a sua vida, de contar, né? Uma parte tão desafiadora da sua vida para poder edificar outras pessoas, né? Isso tudo é pro reino, né? Para que
pessoas sejam fortalecidas, consoladas com as consolações que você foi consolada, né? Com o jeito que o Senhor te levantou. Hoje você, contando a sua história, levanta outras pessoas. Isso é muito bonito e é isso que Deus quer de nós. E é para isso que a gente passa os perrengues, né? Deus Sim, permite a gente passar para isso, não é só para tratar a minha vida, a sua vida. Deus também permite, por quê? Porque nosso testemunho vai gerar transformação na vida de outras pessoas. Não é isso? Então eu quero agradecer muito, né? Dizer que a Silvani, nós estamos em um livro em comum agora. Nós vamos ter um lançamento do nosso livro dia 12 de julho, em Alphaville, São Paulo, né? Estou indo para o meu quarto livro. Você é o segundo, né? Você falou? é o segundo, é o segundo. E esse livro, né, falando, não vou me prorrogar muito, mas Mensageiras Sem Fronteiras Internacional. É um livro exatamente disso. Contar as histórias, os testemunhos, as superações, os milagres, né, as mudanças, as transformações, as curas que aconteceram. Cada uma conta a sua história, cada um conta a seu momento, né, de ressignificar a sua vida, né, as suas dores. E esses livros que nós escrevemos, né, hoje eu estava aqui vendo, mexendo aqui, eu terminei meu capítulo hoje, inclusive, a última, né? É, pensando e analisando sobre isso, né? Como a história, esse testemunho, como que edifica, como que transforma pessoas, como que quando a pessoa lê ali, né? E assim, eu costumo dizer, esses dias eu estava lá na TV, acho que não foi com vocês, não. Foi com outra turma. Mas falando exatamente isso, que cada livro vai direcionado para um tipo de pessoa, né? Que é uma história diferente, vai direcionado para um grupo seleto de pessoas que precisam ouvir aquilo. Então é extraordinário. Lá vem aí um livro, mais um livro saindo do forninho. E que bênção, né? Que bom nos conectar assim. E não conheço a Silvani pessoalmente, vamos nos conhecer dia 12 lá em São Paulo, em Alphaville. E vai ser uma bênção, viu? Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua história, gratidão pela sua participação aqui hoje, né, nessa live. E que Deus continue abençoando, superabundando, né, te levando para lugares altos, porque agora você tem estrutura, né? Como você mesma falou, para isso, estrutura espiritual, para estar em lugares e não se, né, ensoberbecer com o lugar. Você sabe quem te levou, né? Da onde ele te tirou. E é isso que faz a gente ser diferente, né? É Sim, saber quem está conosco e quem nos leva para esses lugares tão incríveis, extraordinários e que a gente nem imagina é o Senhor, né? Ele trata, ele trabalha, ele faz, depois ele cumpre as promessas, coisa mais linda. Deus sim. abençoe você. Eu vou pedir, Silvani, para você encerrar orando. Orando por tudo que você falou, por as pessoas que estão assistindo, que ainda vão assistir. E aí a gente encerra. E, rapidinho antes de você orar. Pessoal, todos vocês que estão assistindo, Deus abençoe. Estou aqui, né, com a Keila também. Samara Farias, entrou várias pessoas. Doutora Renata Gerbelli, que também está no livro com a gente, né? Minha amiga Mariana, lá dos Estados Unidos, também entrou aqui na live. Várias pessoas, minha amiga pastora Luzia. Deus abençoe, gente, vocês, viu? Abundantemente. Ó, a Lu tá aí também. Boa noite, amada, maravilhosa. A Lucirlene, uma mulher. Essa mulher aí é uma mulher que eu tiro o chapéu, viu? É uma mulher. Você conhece a Lu? Conheço, Conhece. A conheço. Lu é a mulher. Eu sempre falo aqui em casa, ela é uma das mulheres do movimento que eu mais falo aqui na minha casa, porque eu admiro a trajetória, eu admiro o esforço. Viu, Lu? Deus abençoe, um beijão. E a gente se vê lá dia 12, né? Não sei se a Lu vai estar lá, mas se não tiver, eu vou estar lá em Vitória, lá no próximo livro, em nome de Jesus. Pode orar então, Agosto. amada. Obrigado. Gratidão. Precisar é só chamar. Para o nosso Deus, a gente larga tudo e vem correndo. Amém. Tá? Vamos orar. Senhor, meu Amém. Deus e meu Pai, neste momento, eu agradeço por essa oportunidade, Jesus, de falar um pouquinho do teu amor, de falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e de tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor ainda vai fazer. Meu Pai, eu agradeço pela vida de cada um que tirou esse tempinho
para sentar, para ouvir, e por aqueles, meu Pai, que ainda vão ouvir. Senhor, que essa mensagem possa chegar aos corações de cada um e que possa, meu Pai, ter transbordo, que possa ter renovação, que possa ter esperança, que possa, meu Pai, encher a cada um. Assim, meu Pai, como o Senhor fez na minha vida, eu entrego, meu Pai, essa palavra, eu entrego, meu Pai, que sobre a minha vida há uma unção, e essa unção, meu Pai, eu entrego nessa oração, eu entrego, meu Pai, para que haja esse transbordo na vida dessas pessoas, meu Pai, aquele que está fraco, que se levanta, aquele que está caído, aquele, meu Pai, que acha que não tem esperança, que venha ter esperança, meu Pai, porque a nossa esperança, ela vem de Ti. Então, meu Pai, que essa noite de segunda-feira, esse dia de hoje que está terminando, meu Pai, que amanhã, a todos, meu Pai, que estão assistindo, que vão assistir, meu Pai, possa ter um renovo na vida Amém. de cada um. Eu te Em nome entrego de tudo, meu Jesus. Pai, todo em tuas mãos, sabendo, meu Pai, que só o Senhor é Deus e que tudo se faz novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Uma ótima noite para Tchau. vocês. Obrigada.